podemos considerar, quando tratamos então das nossas discussões, por metafísica, filosofia e ciência. Essas três noções, elas estão imbricadas nesse debate todo. E embora, se nós fôssemos tratar assim rigorosamente de um exame mais geral, nós até poderíamos dizer que, em certo sentido, essas três ideias acabam se constituindo como os fundamentos básicos, assim, que estão no alicerce, na estrutura base daquilo que nós chamamos então de sociedade civilizada. Então, para entender a sociedade civilizada, é necessário distinguir essas três ideias, porque elas são fundamentais. Então, o que eu gostaria assim de chamar a atenção pelo enfoque que eu faço, não significa que outros enfoques também não sejam válidos, mas pelo enfoque que eu faço. A metafísica, ela poderia ser considerada, então, como o sistema de ordenamento que a razão utiliza para pôr em ordem, então, a filosofia. Como a filosofia precisa encontrar alguns pontos de partida para levar adiante a tarefa, que é então pôr em ordem todo o sistema de racionalidade humano. Então, esse sistema humano de racionalidade, ele precisa de um ponto de partida que a filosofia precisa resolver antes de dar início, então, à sua tarefa. Então, a metafísica, ela vai tratar da ordenação dos sistemas de ideias. E os sistemas de ideias, isso me parece também que está absolutamente resolvido dentro das reflexões feitas pelos empiristas e mesmo por Kant, né? Os sistemas de ideias, eles partem então do estabelecimento de um sistema de relacionamento em que põe as questões em ordem no tempo e no espaço. Quando eu falo de colocar em ordem no tempo, eu acho que é importante chamar a atenção para o fato de que a ideia de tempo não é uma produção racional pura. A noção de tempo não é, se nós fôssemos então colocar essa noção dentro das categorias da filosofia, né? A noção de tempo, ela não é uma noção racional pura. Por quê? Porque a noção de tempo, ela, no mínimo, se nós formos assim buscar o ponto inicial da noção de tempo, porque tempo é sucessividade, é mutação permanente. Então, se nós formos buscar lá na origem, assim, a forma mais afastada da empiria de tempo, mesmo assim nós ligaríamos a ideia de tempo à noção de antecedente e consequente. Ou seja, a noção de tempo, ela vai estar assim na base das relações racionais que eu utilizo, de que algo há e algo depois sucede, né? Que é a base que o empirismo utiliza, né, para produzir o seu sistema filosófico. Mas, obviamente, que se eu tratar o tempo deste modo, eu não consigo encontrar uma maneira de explicar essa ideia de forma que a gente consiga, assim, pelo menos, colocá-lo de modo depois a estabelecer as relações que nós vamos estabelecer na sequência para tratar novamente desse tema. Então, o tempo sempre utiliza algo que diga respeito ao mundo da natureza. Então, o tempo já foi a mudança que ocorre entre o dia e a noite, né? O tempo já foi a mudança que ocorre entre as diferentes estações do ano, porque assim como a Terra gira em torno do próprio eixo, ela também gira em torno do Sol, e o fato da Terra girar em torno do próprio eixo, então me permite estabelecer uma noção de tempo que me permite a produção de uma ideia de dia. Quando a Terra gira em torno do Sol, essa noção de tempo ela se sofistica, e eu permito então estabelecer distinções
em diferentes estações do ano, então eu posso produzir agora o tempo do ano, eu saio do dia, produzo o ano. A divisão de meses ela é um tanto arbitrária, né? Mas ela me permite fatiar o ano, então, em determinados períodos menores. E se eu voltar agora dessa ideia de dia e sofisticar um pouco melhor, eu divido o dia em diferentes partes, eu tenho então a noção de hora. Se eu dividir essa noção de hora de forma mais sofisticada, eu consigo chegar à noção de minuto. Se eu for adiante na sofisticação, eu chego no segundo. E se eu for tratar agora da tecnologia nuclear, eu vou poder falar de relógios atômicos, mas sempre que eu falo do tempo, eu estou falando de uma cadeia de sucessividade, de algo que sucede a outro algo. Se eu retirar o movimento, ou essas mutações que ocorrem no espaço, a ideia de tempo desaparece. Num universo que estivesse permanentemente congelado, usar essa expressão, que não é uma expressão da filosofia, mas serve para exemplificarmos o que queremos tratar, se o movimento fosse congelado, o tempo em si também cessaria. Então vocês percebam que nós temos na metafísica, então, um modo de ordenação que é o que nós chamamos então de sucessividade. Depois ainda na metafísica, nós vamos utilizar uma outra relação que é reconhecendo então essa objetividade fenomênica, que é o universo onde nós estamos inseridos, nós vamos perceber que este universo, ele não é o mesmo em todos os pontos do espaço. Então eu consigo colocar agora esse tempo, eu estabeleço então uma cronologia no tempo, e agora eu vou colocar este dado que vai ser examinado no espaço. Então eu posso localizar no espaço algo, e eu posso estabelecer uma cronologia de antecedente e consequente, porque eu tenho uma metafísica. A tarefa da metafísica é tentar se afastar o máximo possível da empiria. Essa é a primeira tarefa da metafísica. Então a metafísica ela consegue produzir uma matemática, que é um sistema de relacionamento puro, que embora eu possa fazer uso de dedos, de laranjas, de objetos, para produzir uma relação que eu possa utilizar matematicamente, mas a matemática é uma relação de antecedente e consequente, ou de fatos, de dados puramente racionais, que me permite construir uma metafísica pura das relações, né, de quantidades. A metafísica também consegue produzir uma geometria pura, né? E eu acho que eu falei já aqui numa reunião do grupo de estudos, eu gostaria de chamar a atenção para esse dado, porque como Euclides, ele não escreveu absolutamente nada, ao que eu saiba, posso estar equivocado, mas eu creio que não estou, porque já saí atrás dessa informação. Como Euclides não escreveu nada, e todos os trabalhos euclidianos foram produções de pessoas então que conheciam as ideias euclidianas e escreveram sobre elas, mas eu lembro que eu tenho, e até posso passar para os eventuais interessados, uma que eu achei genial, são 10 postulados iniciais de Euclides e depois a dissertação a respeito de outras, em que Euclides vai trabalhar com umas ideias básicas, por exemplo, das noções espaciais. Ele diz o seguinte: ponto é algo que não tem partes nem grandeza alguma. Então o que é um ponto? É uma referência. Se ele não tem partes nem grandeza, é uma referência. Ele não é racional. Sob o ponto de vista empírico, ele não é nada, mas é algo que racionalmente pode ser utilizado. Aí depois ele vai dar uma outra definição de linha. Ele diz o que é uma linha? Linha é algo que tem comprimento e não tem largura alguma. Como que alguma coisa pode ter comprimento e não ter largura, né? Mas é uma linha. Então é uma referência entre um ponto e outro ponto, né? Aí ele vai dizer o seguinte: superfície é algo que tem comprimento e largura, apenas. Então vocês percebam o que nós estamos tratando, o que Euclides trata? De uma parte da metafísica, que é a metafísica das relações que o homem utiliza no espaço para pensar sobre o mundo da natureza, que é uma outra parte depois da metafísica que nós podemos também tratar e tentar entender. Então vocês percebam que a metafísica ela não é nada mais, nada menos do que um sistema de relacionamentos. O problema da metafísica é que ela não pode ficar simplesmente tratando das relações temporais e espaciais, que são dois dados que eu trago aqui então como ponto de partida, porque se nós precisamos de uma... E aí depois a metafísica vai chegar à ciência, né?
Então, como eu preciso de sistemas puros de racionalidade para tentar explicar essa parte, então eu poderia dizer o seguinte: metafísica são as relações que o sistema de inteligência utiliza para pensar sobre qualquer assunto. Poderia resumir desta forma: metafísica são os sistemas de relações que o indivíduo utiliza para pensar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Bom, depois da metafísica, então, colocando em ordem esse ponto de partida relevante, então, para o que nós estamos tratando, depois disso nós podemos falar também da filosofia. Bom, a filosofia agora é quando a metafísica entra em crise. Por que a metafísica entra em crise? Porque, bom, ela precisa agora encontrar respostas para o ser humano que, embora possa produzir um sistema de relações puros para estabelecer, para organizar a sua racionalidade, ela agora, a filosofia, quando o homem se reconhece como um ser racional e que não quer ficar simplesmente tentando resolver como ele pode pensar, mas ele agora precisa pensar não apenas a respeito das relações que lhe permitem pensar, obviamente concebendo aqui um ser humano que nascesse meio Deus, né, para partir deste ponto, né? Obviamente que isso não ocorre. Na natureza, as coisas ocorrem de uma forma diferente. Mas eu estou estabelecendo uma cronologia para pormos em ordem esse ambiente, né? Então o homem se dá por conta, então, que ele consegue pensar e ele agora precisa resolver problemas que dizem respeito à sua própria existência. O homem sente dor, o homem sente fome, o homem sente desejos, o homem sente necessidades que ele precisa encontrar explicações racionais para produzir um sistema de ideias. Então ele passa a estabelecer um sistema de racionalidade que permite, num primeiro momento, que ele se entenda, e num segundo momento ele precisa também entender o universo no qual ele está inserido. Além do homem ter os sentidos que ele tem a respeito de si e das suas necessidades, que são próprias da sua natureza, ele percebe a existência do outro, ele percebe a existência do universo que o circunda, e ele percebe que precisa encontrar explicações nas relações que esse universo estabelece com essas necessidades que lhe são inatas e com esses desejos que ele tem por serem realizados. Então agora a metafísica entra num outro momento de constituição, que é quando ela vai encontrar critério de validação destas ideias, destas relações que o indivíduo estabelece e esta objetividade na qual ele está inserido. Então, a filosofia é o momento em que o homem passa a pôr em ordem o universo da sua existência e as ideias que ele produz a respeito desse universo da sua própria existência. Então, vocês percebam que a filosofia, ela ainda não pode ser considerada uma ciência. Ela é o momento em que o ser humano, então, vai investigar as próprias competências racionais e vai se perguntar sobre o mundo no qual ele se encontra inserido. Então, é por isso que eu digo, sempre tenho dito, que se a filosofia é a ciência da ciência, a metafísica é a ciência da filosofia. Porque é a metafísica que vai colocar a filosofia em ordem, é que vai dar racionalidade a essa filosofia, de modo a dar um mínimo de coerência entre as ideias que o homem estabelece e o mundo no qual ele se encontra inserido. Então nós já saímos da metafísica pura para a metafísica empírica. Ou seja, a metafísica agora ela passa a tratar do homem pensando sobre si e do homem pensando sobre o universo na qual ele está inserido. Pois bem, nesta metafísica empírica, então, agora, o homem passa a fazer uso da natureza como modelos do sistema de relações que ele estabelece. Vocês percebam, então, que num determinado momento em que o homem consegue pensar sem objetos e vai pensar das relações entre antecedente e consequente e de ordenação espacial, agora ele traz para dentro desse espaço dados do mundo da natureza, que são dados empíricos que se comunicam com o seu organismo por meio dos seus sentidos. E eu acho que essa parte nós já tratamos e não há razão nenhuma para eu voltar a tratar dela aqui hoje, nesta pequena introdução que eu gostaria de fazer
por o debate do grupo de estudos hoje. Mas vocês lembram, né, das relações entre impressões, sínteses e relações no organismo. Então, a metafísica não é nada sobrenatural. A metafísica é um processo químico do organismo. Nesse sentido, por quê? Porque ela vai produzir no sistema de racionalidade, por meio dos neurônios e do cérebro humano, de toda a cadeia neurológica que ele tem, que se comunica com todo o seu corpo, de modo a receber impulsos elétricos nos cérebros, do cérebro deste mundo da natureza, e permitir que ele possa fazer uso desses impulsos elétricos para produzir sínteses dessas impressões, guardar, armazenar por meio de memórias. Então, quando este universo é recebido pela racionalidade e quando este sistema metafísico passa por esse universo em ordem, então nós estamos agora fazendo uso de um sistema metafísico para produzir uma ciência. O que é a ciência desse sistema, então? A metafísica e a ciência são irmãs siamesas, né? Não é possível falar de ciência sem falar de metafísica. O papel da filosofia é intermediário. O papel da filosofia é apenas fazer uma mediação para encontrar explicações para que a ciência possa justificar a si mesma. Então, quando a ciência faz isso, nós poderíamos dizer que a ciência ela pode ser uma ciência empírica, fundada. Porque quando a ciência ela é empírica fundada, é quando a filosofia conseguiu encontrar no ambiente das relações deste organismo humano dados que possam ser ordenados por meio de uma ciência que possa explicar o mundo da natureza. Então nós temos na ciência empírica fundada, por exemplo, a física instrumental, a física aplicada, né? Nós temos a biologia, nós temos a química, nós temos uma série de conhecimentos científicos que eles não são nada mais, nada menos do que um sistema metafísico fundado em sensações e em explicações que o homem vai encontrar no seu sistema de inteligência, que de um modo ou de outro, por meio da visão, do tato, olfato, do gosto ou da audição, ele vai encontrar explicações fundadas nessas sensações para esse sistema de relacionamentos. Então, mas a metafísica também pode se prestar para os outros fins. E para concluir, então, e deixar que o debate flua, então, entre nós aqui, de modo a fazermos efetivamente o debate, que é o que se devemos buscar aqui hoje, aí eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, um dos melhores trabalhos, uma das melhores reflexões que eu li para provocar a respeito desses pensamentos foi feito por Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura. Mas o Kant teve que fazer uma concessão. Como nós sabemos, todo o sistema educacional, ainda hoje, ele é tutelado por sistemas religiosos. A educação a educação civilizada até hoje jamais conseguiu se libertar da tutela dos sistemas religiosos. E aí Kant, então, para poder ganhar o apoio da igreja, e até por convicções pessoais, seus biógrafos falam que ele era extremamente religioso, uma herança do pai e da mãe, né, que veio então nessa educação. Ele introduz aqui, então, algumas categorias, quando ele vai tratar dos juízos sintéticos e analíticos, né, ele vai introduzir o seguinte. Então ele diz o seguinte, que a razão precisa encontrar pontos de partida para constituir o seu sistema de ideias. E aí, então, os temas inevitáveis da razão pura, e que aí ele trata como inquestionáveis, são o quê? Deus, liberdade e imortalidade. Ora, se você consegue produzir uma metafísica que ela é produzida unicamente por meio de um sistema de ideias ou por meio de conceitos, e você introduz nessa metafísica as ideias de Deus, liberdade e imortalidade, agora você pode produzir uma metafísica empírica infundada. Por quê? Porque nesse sistema trazido por Kant, nessa reflexão, estas ideias, embora sejam pontos de partida do sistema filosófico, ele não consegue explicações do sistema empírico para constituir uma metafísica que seja fundada. Então, todo o sistema metafísico e as críticas que ele recebe até hoje, e a crítica que o próprio Kant recebe até hoje, foi exatamente a respeito disso. Foi essas três ideias que permitiu, inclusive, Tércio, se você estuda muito isso, é importante perceber, que foi essas três noções que Kant vai utilizar depois na crítica da razão prática, que aí sim ele vai fazer um tratado de natureza moral, que é a base da civilização moderna, e talvez não moderna, porque
eu teria que... ela surgiu, a civilização moderna surgiu antes, mas que serviu, tomou a civilização moderna como base, então, para constituir a civilização da atualidade. Então, essas ideias que eu gostaria de trazer hoje, que trouxe hoje aqui para discutirmos, porque é o que eu tenho notado dos debates que a gente faz nas nossas reuniões. Isto é um assunto que ele, num determinado momento, me parece assim que ele está resolvido. Depois, quando a gente faz as discussões, é possível perceber que não estava absolutamente claro como eu imaginava que deveria estar. Pessoalmente, subjetivamente, eu creio que consegui assim encontrar critérios de ordenação desse sistema, né? Então, eu acho também, me atrevo a dizer, afinal de contas estamos discutindo aqui num assunto que eu não posso estabelecer que seja rigorosamente certas as ideias que eu estou trazendo, mas eu tenho encontrado uma coerência tão grande que eu não encontro assim contradição quando eu pego esse modelo que eu produzi então racionalmente e vou tratar depois de qualquer outro tema, ideologia, ciência, filosofia, moral, ética, todas as questões. Se nós utilizarmos esse modo de ordenar, elas ganham uma clareza, embora boa parte delas entre em ruína imediatamente, né? Mas ficam absolutamente claras. Então, acho que para iniciar, são estas ideias que eu gostaria de trazer aqui para o debate de hoje, que eu julgo assim que são relevantes para as nossas discussões. Obrigado pela paciência de me ouvirem aí. E olha, André, eu prometi que não ia fazer o mesmo e fiz exatamente igual o que foi feito nas últimas reuniões. Eu ia te comentar isso. É o mais... como é que é? É o mais do mesmo, né? Exatamente. Mas, Paulo, só uma coisa que eu ouvi ali, e falo mais a título de sugestão para enriquecer a tua manifestação. Só porque eu acho que é interessante e é um dado que vai, às vezes, chama atenção, às vezes a gente trazer dados, né, para chamar a atenção do público. E aí tu vem desconstruindo, né, a ideia de tempo, naquele momento que tu estava desconstruindo, tu veio colocando o ano, né, o movimento do Sol. Daí teve uma hora que falou os meses, né, e você disse assim, os meses é um pouco... Construção arbitrária. Arbitrária, Exato. excelente. Mas antes disso tem uma divisão que é interessante, e eu acho que fica bonito tu colocar, que é a divisão do solstício e do equinócio, né? Que Sim. divide as estações. Então, no teu discurso de desconstrução ali, né? Eu acho que as é fases da interessante. Lua também. Isso, porque daí tu está diminuindo, né? Mostrando que o ser humano, ele os eventos naturais, né, ele foi configurando o tempo na medida dos eventos naturais que ocorrem, né, a recorrência desses eventos. Então, eu queria te dizer isso, que eu achei bem legal. Legal. Eu acho que além do equinócio, as fases da Lua, as comunidades indígenas, elas se orientam muito pela divisão das fases da Lua, porque elas indicam, então, entre os equinócios também, outro critério de divisão, que ainda não é o dia, também não é o equinócio e não é o ano, né? Isso, os meio termos, né? Meio termos, exatamente, não, legal. É, Mas esse aí, debate eu é lembrei. apaixonante. Eu não sei o que vocês Então, acham. eu gosto. Eu passo assim, olha, uma boa parte do meu tempo pensando. Agora eu parei um pouco porque creio ter encontrado assim um limite. Eu não consigo passar disso aí. Então, eu agora venho tratando. Mas é a questão mais importante da filosofia. Eu estava pensando, Paulo, claro, é show, é interessante, mas quando a gente entende, né? Enquanto a gente não entende, ele se torna a coisa mais difícil do mundo, né? E agora está muito mais claro para mim a metafísica, né? E eu até na semana eu tentei buscar, além aqui da crítica, tentei buscar na internet assim alguns conceitos. E aí pude compreender essa ideia de que a metafísica não é um conceito de Kant, né? Tem a metafísica de Aristóteles, tem a metafísica e agora mesmo te ouvindo, né? A metafísica de outras ciências também, né? A possibilidade de a gente ter um estudo ordinário,
né? O que há de mais analítico em cada ciência. E, claro, seria filosofia igual. Eu tenho uma dúvida que eu queria trazer para vocês. Pode ser primária, enfim, mas é uma coisa que eu não consegui entender ainda, né? Quando se fala em juízo sintético a priori, o juízo sintético a priori não seria um juízo analítico? Sim, sim, sim. Nesse sentido, sim. É que, na verdade, eu trato de um modo um pouco diferente do modo tratado por Kant, porque ele precisava resolver outros problemas à época, né? Eu trato o seguinte: o juízo analítico são os juízos que buscam dados do mundo da natureza nas sensações. Então, toda vez que o organismo recebe uma impressão, analiticamente, então você identifica a fonte desta impressão. E aí depois a síntese é o dado posterior. Então, recebida a informação analítica, se produz um juízo sintético. O juízo é sempre sintético. Por quê? Porque o juízo é sempre uma relação. O juízo, essa é uma questão fundamental, pelo menos do modo em que eu organizo, quero dizer. Só que ganhou uma clareza assim tão intensa no meu sistema de ideias que eu considero isso uma questão fundamental. Esse é um ponto de partida fundamental. Todo juízo é uma relação. Sem relacionamentos não há juízo. Aí você tem sensações. Aí são sentimentos, são sentidos. Porque nós precisamos distinguir as duas fontes da inteligência humana. Tem uma fonte que é a sensação, que é dado do mundo da natureza, que se comunica por meio das sensações. Então, essa é uma fonte. E tem uma outra fonte do sistema de inteligência, que é a relação. Por que elas são diferentes? Porque a sensação é de uma multiplicidade infinita. Você jamais tem a mesma sensação a todo momento. Ela se transforma, ela está objetivamente se transformando. Então você não tem como ter uma sensação fundamental, como seria, né, a norma fundamental aí agora Kelsen, né? Você não tem uma sensação fundamental. Você tem no âmbito do sistema humano de inteligência fontes diferentes. A sensação, ela é palatável, ela é visual, ela é auditiva, mas ela está permanentemente em mutação. Então, quando você produz um juízo a partir das sensações, na verdade você não passa de uma relação que você estabelece de um momento nessa cadeia de antecedente e consequente. Tanto que você vai colocar essa informação no espaço. Por exemplo, eu posso tratar de algo que eu fiz ontem. Por quê? Porque eu tenho um juízo, uma relação produzida por meio das sensações a respeito de atividades na qual eu estava inserido ontem. Então, ontem, por exemplo, eu almocei algo, né? Ou ontem, eu andando na mata, eu enxerguei um animal particular. Então, estas sensações que são percebidas por meio da análise, né, das sensações humanas, elas resultaram num juízo que é uma síntese, que é uma relação. Este juízo agora ele produz o quê? Uma memória. Essa memória, então, que vai tratar agora. Toda vez que eu for tratar desse animal que eu encontrei no mato, eu não preciso voltar lá e pedir para que o animal passe de novo para eu lembrar desse acontecimento. Eu tenho um juízo. Esse juízo é uma síntese. Portanto, a metafísica desse animal, ela não é sobrenatural. Ela é algo orgânico. Ela está no organismo. A metafísica não é sobrenatural. Por isso que as ideias de Deus, liberdade e imortalidade, que vieram para a metafísica, né, por meio de Kant, você não encontra nesta metafísica. É orgânica e individual. Você até pode falar, não, Deus existe porque eu estou vivo, a natureza existe e foi produção de Deus. Eu concordo, também penso deste modo. Agora, não posso trazer isso para a metafísica, porque Deus, metafisicamente, analiticamente, não é dado das minhas sensações, a não ser como uma conclusão. Então, Deus é um juízo, Deus é uma produção sintética. Jamais a filosofia vai poder tratar de Deus fora da síntese, porque é uma construção do sistema de inteligência, é um sistema de relacionamentos que o indivíduo produz para encontrar uma explicação, mas não é na analítica. A analítica jamais vai poder tratar de Deus. Quando você introduz Deus no âmbito da analítica, você desconstrói a metafísica, porque ela deixa de ser fundada.
A metafísica, porque nós temos que separar nesse sistema de inteligência as ciências da natureza, que são ciências fundadas. Por exemplo, o terraplanismo é uma ciência. Não dá para negar que seja uma ciência, mas é uma ciência infundada. Mas é uma ciência. Como é que eu posso negar a natureza científica do terraplanismo? Por mais maluco que sejam as pessoas que pensam nisso, aliás, chamar de maluco também é um modo científico de organizar esse ambiente, né? Então, agora, ela é infundada. Agora, na ciência fundada, eu vou conseguir produzir explicações. Por quê? Porque analiticamente eu vou lá no sistema de sentidos e encontro, então, uma síntese relacionada a ele. Isso é muito importante. Desculpe ser insistente, mas eu acho que essa é a questão central. Isso deve ser objeto das nossas reflexões permanentemente, até encontrar. Num determinado momento a gente tem um insight. Isso ocorre. O dia que vocês tiverem esse insight, eu posso assegurar que tudo entra em ordem imediatamente. Desconstrói uma boa parte das nossas relações racionais. Mas, por outro lado, nos dá uma liberdade extraordinária. Só uma complementação, Paulo, uma dúvida que vem decorrente da anterior e relativa ao nosso ponto da semana passada, que eu fiquei pensando. Então, como é que pode a matemática pura ser um juízo analítico? Não é analítico, é sintético. O próprio Kant diz isso. Ah, é sintético, então. Sim, os juízos matemáticos são todos sintéticos, ele diz isso na obra. Porque são, deixa eu ver se eu compreendi bem. É o exemplo que ele traz de juízo sintético a matemáticos. Né? A priori, inclusive. E aí ele faz. Só que ele comete um erro terrível. Quem sou eu para dizer que Kant cometeu um erro terrível? Ele trata não como juízo, mas como conhecimento, os conhecimentos matemáticos. E aí, esse é o grande problema de Kant, porque como ele precisa trazer Deus, liberdade e imortalidade do conhecimento e não dos juízos, a igreja jamais aceitaria que ele colocasse isso que eu ia dizer, ele estava salvando o pescoço, né? Ele estava salvando o pescoço dele. E a carreira dele como professor, né? Mas ele é sintético, deixa eu ver se eu entendi bem, ele é sintético porque a relação entre os números foi inventada por pessoas. E eu compreendo isso pela minha sensibilidade. Não. Nas ideias de Kant, os juízos analíticos são juízos explicativos. E os juízos sintéticos são juízos ampliativos. Então, toda vez que eu trato analiticamente de algo, eu estou explicando. Por exemplo, quando eu trago as ideias Deus, liberdade e imortalidade para o âmbito da analítica, eu estou dando explicações, é um conhecimento. Agora, quando eu entro para o âmbito da síntese, eu estou ampliando o meu conhecimento. Então, eu estou acrescentando aquilo que eu tenho, do seu ponto de vista analítico, algo novo. Então, inclusive, o próprio exemplo que ele utiliza ali, os corpos são extensos. Esse realmente é o único juízo analítico puro, se é possível dizer isso. Por quê? Porque ele diz o seguinte: eu não consigo separar sujeito e predicado. O sujeito-corpo tem extensão. Se eu retirar a extensão do sujeito-corpo, o corpo desaparece. Portanto, corpo e extensão são juízos explicativos a priori, porque eu não consigo pensar a ideia de corpo sem atribuir a ela extensão. Agora ele diz o seguinte: quando eu introduzir a ideia de peso no corpo, não é mais um juízo analítico, mas é sintético, porque os corpos são pesados, agora eu preciso de uma ampliação. Eu preciso acrescentar algo ao conhecimento, que ele diz, são juízos, que não estava contido nesse juízo. Então, o peso é uma noção nova, portanto, é um juízo sintético. Ele chama de conhecimento, eu trato por juízo. Tanto que, quando eu escrevi, acho que foi um texto, Ciência e Conhecimento no Sistema de Inteligência Humano, que é um texto que eu achei muito legal, ou foi no anterior, eu corrigi o desafio que ele faz lá nos prolegômenos a toda a metafísica futura que possa ser apresentada como ciência, onde ele põe conhecimento, eu coloco o juízo, e aí eu digo o seguinte, que eu respondi. Pena que ele está morto, né? Não pôde... Porque ele faz um desafio. Estão todos os metafísicos... Só para concluir, Tércio, desculpe. Mas estão todos os metafísicos suspensos de suas funções, até que consigam explicar satisfatoriamente, diz ele, como são possíveis os conhecimentos sintéticos a priori. Então, tira conhecimento, põe juízo e você responde dessa forma que nós estamos tratando aqui hoje.
Não sei se é isso mesmo, Paulo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que todo o corpo extenso é juízo analítico, sintético, né? Porque é universal. Você falou o inverso. E corpo extenso e pesado, com peso, isso seria analítico, né? Pois é o contrário. Eu acho que tu inverteu. Não, é o contrário. Porque É? o juízo analítico é um juízo ampliativo. Se eu estou falando agora a partir do que Kant escreveu, né? Como eu disse, eu trato, ele fala em conhecimento e eu falo em juízo. Só isso muda completamente os enfoques que nós fazemos, né? Mas o corpo extenso, segundo ele, é um juízo analítico. Por quê? Porque é um juízo explicativo. Eu digo o seguinte, ó, todo o corpo é extenso, eu estou explicando algo. Portanto, o corpo e extensão é um juízo explicativo. Segundo ele, é um juízo a priori. Por quê? Porque eu não consigo separar sujeito e predicado, porque se eu separar sujeito e predicado, eu destruo o sujeito. Aliás, ele diz isso que todos os juízos analíticos tu não consegue separar sujeito e predicado. Em todos os juízos, nas ideias de Kant, todos os juízos. Agora, quando você acrescenta algo novo, ele diz ao conhecimento. Novamente, eu digo ao juízo. Quando você acrescenta algo novo ao juízo, ele é sintético. Por que é sintético? Porque ele é uma produção do organismo humano. É uma relação. E a relação está no âmbito das memórias. As relações não estão no universo. A relação é o homem que faz, não é a natureza. Portanto, se é o homem que faz, ele produz o quê? Uma síntese. Se ele produz uma síntese, é o quê? É uma memória. E outro detalhe, o juízo sintético ele não é universal, né? Sim, ele justamente, não, uma parte dele. Não. Os juízos sintéticos puros são universais. A matemática é um juízo. A matemática é um juízo sintético e é universal. Pois é, por isso todo corpo extenso, isso é universal, né? Porque não tem como. Mas é o único. Não, eu concordo, nesse sentido eu concordo. Mas é o único analítico a priori. Esse é analítico. Mas é o único. Tipo triângulo, 3 lados, né? Sim. Sintético. Isso é um sintético. Analítico. Não. É universal, é sintético? Não, é um juízo analítico, por quê? Porque é uma produção... Analítico porque eu estou explicando, eu estou dizendo que o predicado diz algo Mas do é uma sujeito. construção da tua inteligência, não existe um triângulo universal na natureza. Só no teu sistema de ideias, portanto é uma relação, é sintético. É um juízo. Ai. Depois que tu falou dos terraplanistas, eu já fiquei com o pé atrás. E agora, então? Que o terraplanismo é uma ciência, né? Se eu entendi bem, é porque o triângulo, talvez, uma comunidade indígena, pode ser um quadrado. Porque a ideia é uma palavra, né? Daí não é mais o triângulo. É uma construção, né? É uma construção daí da inteligência. Não, é claro, tá certo. Eu peguei um exemplo que é cultural. Claro, porque na verdade você... Mas a distinção, assim, vamos lá então de novo. Deixa eu fazer a minha. Eu não estou aqui querendo também transformar tudo que você precisa saber sobre Kant em 2 minutos com o Paulo Leal. Não, eu não estou falando também sobre Kant, eu estou falando da metafísica, da filosofia e da ciência. Eu estou trazendo Kant apenas para inserir nesse debate, porque foi uma reflexão importante sobre esses temas e que reconhecidamente... Não, tudo bem. Toda a grandiosidade dele, tu vai fazer uma nota de rodapé. Tá tanto que se vocês encontrarem, quase todos os trabalhos que eu faço sobre filosofia, quando eu posso, homenageio o Kant, eu colocando uma foto, citando ele, porque foi, sem sombra de dúvida, um pensador muito importante do iluminismo, que tem repercussões relevantíssimas até hoje, e especialmente nas minhas reflexões, porque eu comecei a pensar sobre filosofia provocado por ele, né? Mas o que eu gostaria, assim, vamos tratar dessa forma que eu acho que nós, pelo menos nas nossas discussões, até negarmos essa possibilidade e construirmos algo melhor, né? Vamos tratar desta forma. Juízos analíticos são todos os juízos que vão buscar dados do mundo da natureza por meio das sensações. Então eu tenho analiticamente uma informação. Perfeito. Eu não quero... quando eu trato a analítica para o âmbito do sistema de ideias, aí então entra aquele contrabando kantiano ali, daquele parágrafo da obra dele, que praticamente prevaleceu em toda a filosofia contemporânea.
Então nós não podemos ficar simplesmente agora presos a esta consequência dessa manifestação que ele faz no seu livro, né? Então vamos tratar dessa forma. Analítica. Toda vez que eu falo em análise, eu depois tenho um segundo momento que eu tenho uma síntese. Por quê? Analiticamente eu vou buscar então informações a respeito das impressões produzidas por meio das sensações no organismo. Analiticamente, então, eu tenho um dado. Algo que analiticamente eu encontro no âmbito do sistema de inteligência. Síntese é o momento posterior, quando eu produzo agora um juízo por meio de relações. Análise e síntese. Me permitam, pode parecer assim, pretensão demasiada minha, mas eu escrevi um texto de 7 páginas, chamado Ambiente Sintético da Ciência, que é onde eu trato disso. São apenas 7 páginas, escrevi em 2008. E eu li ele já em diferentes momentos, que eu não gosto de ler o que eu escrevo, mas assim, esse texto eu voltei a ler ele novamente em diferentes momentos, e eu até hoje nunca retifiquei uma vírgula do texto. Talvez a primeira versão eu usava o espaço sintético da ciência. Eu tirei a palavra espaço para ambiente. Foi só a única modificação que eu fiz nesse texto. O ambiente sintético da ciência, eu trato disso, análise e síntese. Como um sistema de inteligência natural processaria, tomando em consideração esses 2 momentos da racionalidade. Então, análise é busca de dados que são encontrados no âmbito das sensações humanas. Síntese, as relações que o indivíduo produz e que constitui o sistema de inteligência. Isso, ela pode ser racionalmente explicada, e aí nós vamos produzir um sistema cultural, mas ela é também algo orgânico. Ela está antes da racionalidade. Porque não adianta, se eu sair no sol, não adianta eu não querer sentir o calor do sol. O calor do sol vai se impor categoricamente ao meu organismo, e o meu organismo, ao receber essas informações do sol, ela tem todo um sistema de processamento que vai produzir vitamina D. Quando eu me alimento, que eu introduzo algo no meu organismo, não adianta eu não querer sentir o gosto do alimento. Isso se impõe. Então, quando eu falo do ambiente sintético da ciência, eu na verdade estou tratando de algo que está antes da racionalidade. Mas quando nós constituímos a racionalidade, os processos são exatamente os mesmos. Só que eles deixam de ser naturais e passam a ser culturais. A cultura, então, é uma produção da racionalidade, né? Mas a inteligência é uma produção do universo, do mundo em que o homem vive. A inteligência ela é natural. Eu jamais precisei dar explicações para o meu organismo de como ele deve proceder para curar um corte, para produzir um alimento, ou para transformar algo em outro algo. Isso é natural. Então, a análise e síntese que eu trato nesse texto trata disso, mas é o modo pelo qual depois a cultura se apropria e produz um sistema de inteligência racional.